Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma resolução de desafio da plataforma de CTF da HackerSec. E hoje vamos resolver um desafio muito pedido pelos jogadores. É o desafio Phantom Clock, desenvolvido pelo Bruno Minossi. Então nós convidamos ele para fazer essa resolução. Mas antes de irmos para a resolução, vou mostrar algumas dicas tanto para quem está começando a jogar CTF ou começando na área de cibersegurança, como para quem já é da área de cibersegurança e para quem já joga CTF. Essas dicas são muito válidas para vocês que estão aí entrando nessa área de cibersegurança. Então aqui no site da HackerSec, hackersec.com, convido vocês a conhecerem os nossos treinamentos. Tanto a nossa formação em cibersegurança, que vai te ensinar desde o básico até o avançado, como também os outros treinamentos. Inclusive a formação inclui já 3 treinamentos dentro dela. Então acessa a formação aqui, dá uma olhada nos treinamentos já inclusos nela. E também se você quiser fazer separadamente, você também pode conhecer aqui os treinamentos separadamente da formação. Bacana? Mas além disso, além do conteúdo do treinamento, o que mais se destaca na HackerSec é a plataforma do aluno, que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é a plataforma do aluno da HackerSec, então você tem todo acesso aos conteúdos dos treinamentos, às aulas, como também tem acesso a todo um material extra, inclusive documentários, lives, palestras de eventos, inclusive o evento oficial da HackerSec, o HackerSec Conference, vocês têm acesso aí ao evento também, as palestras do evento. Então é uma plataforma bem completa, que vai muito além somente aos conteúdos dos cursos, uma plataforma também bem interativa que te dá uma experiência bem bacana na hora de aprender cibersegurança. Então aqui, como eu tinha falado, os conteúdos extras, mas a parte mais legal, além de tudo isso, dos conteúdos extras, das aulas, tem uma parte muito mais bacana que são os labs, os laboratórios. Todo mundo que é aluno da HackerSec tem acesso VIP ao nosso CTF. Então o que inclui as máquinas VIPs, também como as máquinas para testes. E uma coisa também muito bacana é a máquina virtual online. A máquina virtual online é um Kali que você acessa via browser, configurado e pronto para uso. Então isso daqui é exclusivo para alunos da HackerSec. Então esse Kali aqui você acessa via browser e ele já se comunica com o nosso CTF. Ou seja, você não vai precisar utilizar VPN quando você estiver dentro desse Kali. Então é um benefício também para alunos para praticar o que eles aprendem nos cursos. Então, durante o curso, nós também instruímos vocês a praticar dentro dos nossos laboratórios, inclusive utilizando aqui a máquina virtual online. Então, isso daí são alguns benefícios dos alunos da HackerSec. Legal? Beleza, agora vamos ao que interessa. Vamos à resolução de desafio. Então, vou convidar o Bruno para fazer essa resolução com vocês. Salve galera, Bruno da HackerSec. Hoje eu vou estar mostrando para vocês então a resolução do desafio Phantom Cloak, tá? Esse desafio ele vai abranger aí vocês terem uma certa percepção nas modificações que a página tem, detalhes bem pequenos, e também vai envolver vocês terem algum tipo de skill com programação, tá? A programação mais porque vocês vão ter que fazer tarefas repetidamente, num intervalo pequeno de tempo, então vocês não conseguiram fazer isso de forma manual, então exige essa skill aí de qualquer forma, algum tipo de programação, tá? Eu vou ler o enunciado para vocês aqui do desafio e a gente começa a ter mais ou menos algumas percepções de como se estivesse fazendo o desafio pela primeira vez. Então o nome do desafio é Phantom Cloak e o enunciado aqui diz: a cada novo segundo que passa, cada vez mais dados trafegam em vossa rede. Os sábios costumam desviar informações dos olhares ansiosos e desatentos. Então, parece que na verdade esse enunciado está falando que tem algum tipo de informação escondida aí e que de repente pode passar despercebido. Então a gente vai dar uma olhada, como de costume, no código-fonte. Essa imagem aqui também já não nos diz muita coisa, mas um pouco estranho, Ela está ali por algum motivo. Vamos olhar o código-fonte aqui. A gente dá um Ctrl U, pode clicar com o mouse direito e View Source, ou ver código-fonte. Vamos ver aqui, muito disso aqui é da página padrão da HackerSec, tá? Então a gente mais ou menos começa aqui, embaixo do todos os alunos aqui, vai ter um main. A gente começa a ler aqui, Bom, tem um formulário aqui para enviar a flag, aquele formulário que sempre tem em todos os desafios. Mas embaixo aqui já tem uma div
com alguns conteúdos estranhos. Olha, tem um atributo chamado fragment, que não é muito comum, tá? Em HTML, esse tipo de atributo. Então pode ser algum tipo de pista. E tem um conteúdo que realmente parece bem estranho, né? Ele chama bastante atenção. E ele fala: era isso que me referia com olhares ansiosos. Então, provavelmente dando alguma dica aí conforme o enunciado, né? Que tem alguma coisa que daria para fazer com essa informação aqui, tá? Já vamos ficar com isso gravado. Tem também essa imagem, que eu acredito que seja ali do enunciado, ó. E, a princípio, não tem mais nada, porque é mais ou menos nessa seção que fica os códigos, né? Então, parece que a gente teria que trabalhar só com esse tipo de informação. O que a gente faria, tá? Olhando aqui o próprio código, ele está puxando uma imagem externa ali do GitHub mesmo. Pode ser que essa imagem ela seja conhecida, tenha algum significado. Então a gente pode, por exemplo, ir direto no Google mesmo e procurar por esse link, né? O nome do desafio é Phantom Cloak, a gente já vê que tem um link, né, com que a gente colou, chamado Stag Cloak. Mesmo que ele não mostre o link que a gente está procurando, é uma coincidência muito forte, né? Então a gente pode abrir esse link e já vamos ver que tem algumas coisas bem estranhas. Ele tem a própria imagem que a gente buscou. E ele também tem aqui um campo Secret Password para esconder e tem uma outra seção para revelar. Então vamos deixar isso aberto, né? Não vamos nos perder, vamos voltar para a primeira etapa que a gente estava vendo. Vamos deixar essa janela aberta, provavelmente a gente vai utilizar isso. A próxima questão que a gente tinha achado um pouco estranho era o atributo Fragment, lembra? Então ele dá uma ideia de fragmento, uma parte de algo. Se vocês fossem atentos, né, e tivessem atualizado a página alguma outra vez, vocês vão ver que esse fragment ele fica alterando o valor dele. A cada vez que a gente atualiza, né, ele sempre troca o valor dele. Com isso, a gente pode automaticamente ficar pensando, será que isso tem um padrão? Então a gente pode, por exemplo, fazer... a primeira etapa que eu vou fazer com vocês é via curl, tá? Curl é, na verdade, um comando do Bash, que faz uma requisição pelo terminal, como se fosse um navegador. Só que a gente começa a conseguir fazer uma manipulação maior, né? Então a gente consegue chamar o curl aqui direto. Geralmente ele já vem instalado no Linux, tá? A gente pode botar esse SF aqui, que é para ignorar erro e uma transferência que ele faz ali. A gente pode botar o caminho completo da página. Vamos só ver se está funcionando. A gente faz um curl aí para a página e ele voltou para a gente aqui, ó, página da HackerSec e tudo, né? E o fragment, né? Então o que a gente pode fazer agora é fazer a cada 1 segundo ele fazer esse curl para a página, para a gente conseguir ver qual o tipo de padrão que esse fragment está montando na página. Como é que a gente faria isso, né? A gente pode ir montando o comando aqui e tratar, por exemplo, cada espaço, aí é uma técnica que a gente já vai aprendendo com Bash, como uma quebra de linha. Por que isso? Porque a gente começa a separar exatamente cada parte do código aqui para ficar mais fácil depois de filtrar, de usar uma busca por alguma palavra que a gente vai pesquisar com um grep, né? Então vou mostrar para vocês como é que fica fazendo isso. Olha como é que ele retorna. Cada coisa fica em uma linha só. Então, por exemplo, o fragment, ó, ele acaba ficando em uma linha separada, ó, do div que ele começa. Então, se a gente fizer aqui um curl com esse tr, que é um translate, tá? Ele é uma substituição que a gente vai fazer de um caractere só, tá? Então, é o espaço por uma new line, né? Uma quebra de linha, tá? Isso aqui é um caractere especial no Bash. A gente até poderia, se vocês quisessem, existe também um sed, que também é um editor, né, de texto via string, digamos assim, via terminal. A gente poderia fazer um sed também para falar que sempre que tiver algum espaço a gente troca uma quebra de linha. Essa é uma expressão fixa do sed, né? Você bota aqui o S, né, o separador, o delimitador, um espaço, o que você vai procurar, o delimitador de novo, o que você vai substituir, o delimitador e falar que é global para todas as linhas, né? Mas eu acho mais fácil usar o tr mesmo. Então a gente vai usar o tr nesse caso aqui, tá? Então fazendo isso aqui, a gente dá um grep, né, que é uma procura pela palavra que a gente vai buscar. Nesse caso pode ser fragment. E a gente já tem o G. Ó, e toda vez que a gente fizer o comando de novo, a gente tem ali a letra que está dando nesse segundo, né? Então nesse caso a gente pode fazer um loop bem básico. Enquanto for verdade, né, vai ser para sempre. A gente manda ele fazer um código, né, do, né?
E aí no final a gente fala done, né, para acabar. Mas na verdade ele não vai acabar, ele vai ficar fazendo toda hora esse curl aqui, dentro do laço, né. Vocês podem usar o for também, vocês podem usar qualquer tipo de laço de bash, né. Então, por exemplo, nesse caso aqui, sempre que a gente executar, ó, ele vai dar o fragment pra gente. A gente começa a ver o que ele está escrevendo. Será que existe algum padrão? Será que tem alguma frase aí dentro? Nesse caso, tá, essa linha que a gente está seguindo é a menos precisa. Porque, na verdade, o bash, quando vocês fazem esse loop aqui, ele não está, na verdade, seguindo exatamente um segundo cravado, tá? Ó, parece que existe algum padrão que ele está montando agora, ó. Mas ele não está muito bem escrito. Parece que tem alguma confusão aqui. Isso porque, na verdade, ele pode ter iniciado 1 segundo e meio milésimo, digamos, e aí já deve ter trocado na página a palavra, tá? Então, via curl, tem essa possibilidade dele dar essa travada. Vamos tentar até botar o sleep, para tentar ver se ele vai seguir um padrão melhor. Mas, enquanto isso, eu vou deixar de lado aqui, e vou começar a fazer do jeito que eu acredito que seja o mais preciso, tá? Nesse caso daí, eu vou mostrar para vocês aqui como que faria em JavaScript. Isso daria para fazer até na própria página do desafio, tá? O JavaScript ele tem uma biblioteca chamada jQuery, que é um JavaScript bem mais simplificado, porque ele vai ter uma biblioteca que vocês vão ter acesso ao invés de ter que fazer um monte de função, né? Que o jQuery já simplifica isso. Então eu vou mostrar para vocês o jQuery, tá? O jQuery, na verdade, vocês podem abrir o console do navegador de vocês com Ctrl+Shift+I, ou inspecionar elemento e clicar na aba console. E quando vocês digitarem, por exemplo, jQuery mesmo, muitas vezes nas páginas que vocês acessarem, não só da HackerSec, tá? Ele já vai autocompletar, e isso quer dizer que ele tem jQuery na página. Provavelmente aqui no source aqui, ó, da página, ele tem o jQuery importado, ó. Então a gente pode abusar, né, desse uso desse script para conseguir fazer um código bem mais fácil. O jQuery vocês podem chamar uma função tanto com jQuery ponto como $ponto, tá? Que é uma abreviação. Então o que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez o curl aqui, a gente vai fazer uma requisição para a página também. Como é que faz com o jQuery? A gente bota um $ponto, um jQuery ponto, e fala get. O get é a mesma coisa que vocês devem ter ouvido falar que existe na web um get, um post, né? São tipos de requisições. A gente fala para onde que ele vai mandar esse get. Esse get a gente vai mandar para a página do desafio, que a gente quer ver o fragment dentro da página, né? Esse nódulo ali do HTML que fica variando. Vamos só fazer um teste, vamos mandar um get para a página, vamos ver se ele está funcionando. Então, quando eu der um enter aqui, a gente pode ir para o network, que é a seção aí do browser que vai mostrar todas as requisições que o navegador está fazendo. E ele fez um get para a página. Pode até ver que na headers aqui, o método é o get. Ó. O endereço é o PhantomCloak e ele tem uma resposta. Então ele está fazendo o que eu estou mandando, né? Só que no jQuery a gente também pode falar o seguinte. Depois que fizer a requisição para a página, depois que fizer, done, né, quando estiver pronto, a gente vai fazer uma função, tá? Que daí a gente começa a manipular o resultado do que a gente mandou. Isso se chama uma função anônima, tá? Existem algumas funções que você chama que você tem que botar essa função anônima. É um padrão, tá? E aí, conforme o que voltar no done, eu vou chamar isso aqui de retorno, tá? Para ficar mais fácil da gente entender. O retorno, ele vai ser o seguinte. Esse console.log eu estou mandando o jQuery escrever no console um log. O console que a gente está usando aqui, tá? Eu vou mandar ele escrever o quê? O retorno do get. Vamos fazer um teste? Voltou toda a página, tá? Em jQuery, vocês conseguem selecionar um elemento específico da página, tá? Então, por exemplo, naquele caso lá que a gente tinha visto o fragment, aqui, ó, nesse caso aqui, fragment aqui, esse é um atributo do elemento div da página. Olha só, se eu chamar no console aqui o elemento div, ó, que tem esse dólar aqui também, ó, eu consigo pegar todas as divs da página. E mais, na verdade eu consigo até pegar só o fragment. Que ele fica aqui, ó. Tá vendo? Então o que eu faço? Eu pego o elemento que tem o fragment e eu falo o seguinte. Pego um atributo, um attr, né? Chamado fragment. Pego o atributo dele, ó. Ele só não está variando porque a gente não atualizou a página, né? Mas então com esse código aqui, eu já consigo pegar exatamente o valor, né, do fragment. Por que eu estou fazendo isso? Porque naquele laço lá que a gente
Na verdade a gente não fez o laço ainda, né? Mas a gente vai fazer, já dei um spoiler. Esse get que a gente está fazendo para a página e falando que quando acabar a requisição nova, que a gente está fazendo que nem o curl aqui que a gente fez, ele vai manipular esse retorno que a gente teve, né? Como se fosse no curl ali. Mas nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o retorno, a variável retorno que a gente fez, e a gente vai procurar por esse elemento aqui. Tudo isso dentro do console.log, que nem a gente tinha feito. Então, ó, só com esse código eu já consigo ficar enviando, ó, e ele fica toda hora me mostrando parte do fragment. O que faltou aqui no nosso código, então? Ele ficar se auto-enviando, né? Existe no jQuery, no JavaScript, uma função para fazer esse loop, que é o seguinte, setar um intervalo, né, set interval. Então eu vou setar um intervalo, ó, de novo aquele padrão lá da função anônima, que parece algo bem estranho, mas é um padrão, uma função anônima que vai fazer o que a gente tiver ali dentro. Acabei de fechar a função anônima e eu fecho lá em cima o set interval. Só que nesse caso o set interval, ele exige um parâmetro aqui, ó, a gente bota entre vírgula, que é o tempo que ele vai ficar se repetindo em microsegundos. Se eu botar 1000 microsegundos é 1 segundo. Então eu vou deixar 1000. Então nesse caso aqui, se eu der um enter, D já está começando a escrever pra gente, ó. Do you believe in? Você acredita em ghosts? Ó, você acredita em fantasmas. Então pode ver que ele é bem mais síncrono, digamos assim, que o próprio curl, né? Que ele sabe mais ou menos o que é um segundo, o que horário é agora, né? Em Bash vocês poderiam fazer isso, mas eu acho mais fácil pelo JavaScript, mas vocês podem fazer uma outra abordagem aí, né? Então a gente já sabe que existe aquele fragmento que está codificado, né? E existe aquela frase do You Believe in Ghosts, né? Então nesse caso aqui a gente pode copiar essa frase aqui. A gente poderia se confundir em onde colocar qual chave, né? Mas vocês tentando aí, a mensagem seria essa aqui. E aqui seria Do you believe in ghosts? Vocês podem ver que daí traduzindo, por causa daqueles caracteres invisíveis ali, ele fala, não perca tempo, vá para This is Stag Cloak, né? Então a gente botaria aqui no desafio o This is Stag Cloak e botaria index, tá? Acessando aqui ele fala o seguinte, o navegador não tem suporte para visualização, por gentileza abra através do melhor sistema operacional para celular. É um erro que é muito incomum, então isso não seria um erro da página da HackerSec, tá? Se vocês fossem testar, tem alguns plugins para troca de user agent, mas vocês também poderiam fazer via curl também, que é uma paixão do pessoal de Bash, né? Vocês poderiam botar, por exemplo, assim, Android no user agent, né? O que é o user agent? Quando vocês acessam via celular, automaticamente o agente que está acessando a página é o Android, ele automaticamente manda essa flag para dentro dos sites. É por isso que alguns sites, quando vocês acessam via celular, eles são responsivos, porque eles detectam que está vindo de um celular e automaticamente a dimensão deles vira outra, né? Então, fazendo isso aqui, a gente já consegue ter uma outra frase, né? Um próximo nível do desafio aí. Muito bem, Padawan, uma brincadeira. O que você acessou? Ok, você acessou. E agora, né? Como a gente fez via curl aqui, já fica meio na cara aí que tem alguma coisa a ver com o favicon, né? Que é na verdade, o que fica aqui em cima do desafio. E nesse caso aqui, ele está mandando um link para um drive do Google. Já fica bem estranho, né? Ele está mandando para esse endereço. Então a gente vai ver o que tem lá dentro. Baixando aqui, a gente consegue ir daí na pasta Downloads aqui. Vamos fazer um cat mesmo no arquivo. Parece que é uma imagem, ó, vem tudo codificado. Mas se vocês observarem, tem um elemento fora do padrão, que é justamente o final dele. Vocês poderiam usar também o xdump, tá? Mas nesse caso, aqui ele mostraria mais fácil aqui, né? Mas nesse caso, para copiar aqui ficaria meio chato, né? Então pelo cat vocês conseguem já pegar mais fácil essa hash. Botando no Google então essa hash, tá? Já vai trazer algumas resoluções, né? Algumas operações reversas aí.
Então já é uma hash conhecida, né? Então a gente já tem algum... Não precisa quebrar com o John the Reaper, por exemplo. A gente pode testar para ver qual vai ser o resultado. Ó. A gente já tem aqui o elemento da flag, que a gente vai botar aqui dentro do desafio. Aqui é o valor dela. Tem uma operação reversa. Então a gente bota dentro do desafio, dá um go, e a gente acaba concluindo então o nosso desafio, né? O Phantom Cloak tinha várias etapas, né? Eu quis fazer bastante para a gente pensar bastante nesse tipo de ver alguns pequenos detalhes na página, também misturar com um pouco de elemento de programação. Então fica aí, pessoal, a resolução. Espero que vocês tenham gostado do desafio, tá? E a gente fica aí a gente se vê aí numa próxima. Obrigado, galera.